Bom, pessoal, estamos aí de volta com mais uma videoaula aí no canal. Dessa vez vamos calcular aqui um circuito utilizando a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff pode ser a lei de Kirchhoff das correntes, LKC, ou LKT, lei de Kirchhoff das tensões. Vamos fazer nessa videoaula aqui a análise desse circuito, calculando as correntes de cada malha dessa, utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, ou seja, vamos utilizar a malha. E aí, antes a gente precisa fazer algumas convenções, né, adotarmos sentido de corrente, e depois então faremos os exercícios. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no circuito. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 resistores, R1, R2, R3, R4, R5. Duas fontes, uma fonte V1, uma fonte V2. A fonte V1 com 40 volts e a fonte V2 com 60 volts. Temos o R3 que divide as duas malhas aqui do circuito, né? A gente vai chamar de malha o circuito fechado, na qual a soma das tensões vai ser igual a zero no circuito fechado. Ou na malha, né, as tensões da malha serão iguais a zero. Então, no primeiro momento, veja só, quantas malhas a gente vai ter aqui, né? Vamos colocar as malhas internas. Ó. Nós temos aqui, ó, o resistor R1. Vou fazer dessa maneira para vocês entenderem. Ó. O resistor, a fonte 1, o resistor R1, o resistor R2, o resistor R3 pertencem aqui no amarelo à malha número 1, ou malha alfa, como vocês queiram chamar. Muito bem. Qual a outra malha então que nós temos aí no circuito? Vamos fazer verde e amarelo para mostrar que é o Brasil. Temos aqui, ó, a malha 2, nós temos V2, R4, o R3 de novo entra na malha 2, R5 e aí fecha a malha. Então aqui nós temos a malha número 2. Malha 2. Percebam então que nós temos um componente que é comum às duas malhas. Esse componente é o R3. Ele é comum às duas malhas. Ele pertence tanto à malha 1 quanto à malha número 2. E ele vai ser o nosso ponto-chave aí para resolver o exercício, né, do ponto de vista matemático, né? Nesse caso, então, tanto o R3 tanto tem influência da malha 1, quando a gente estudar a malha 1, quanto tem a influência da malha 2, quando a gente estudar a malha 2. Vamos então fazer as nossas convenções antes de calcularmos o exercício. Primeiro, a lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff das tensões nos diz que a somatória das tensões na malha, vamos colocar assim, é igual a zero. E a lei de Kirchhoff das correntes diz que a somatória das correntes em um nó é igual a zero. Ok? Daí vamos adotar a seguinte nomenclatura, né? Quando a gente tiver o resistor, estou estudando o resistor aqui, e a corrente que circula por ele for neste sentido, vou colocar a corrente aqui embaixo, for nesse sentido, a corrente nesse resistor R, vai nos dar uma queda de tensão no sentido oposto à passagem da corrente, de modo que no resistor nós teremos dois sinais aí, né? Dois sinais, positivo
e negativo. Então a corrente que está entrando vai nos dar um sinal positivo e a corrente que está saindo nos dá um sinal negativo. Essa vai ser nossa convenção, sendo que eu esqueci de colocar aqui no azul, que é a tensão do resistor. Então nós temos aqui a tensão do resistor, é o azul representado aqui, e a corrente atravessando ele, né? Então toda vez que a corrente entrar no componente, então entrou no resistor, já que o sentido aqui é da esquerda para a direita, vai ser mais e saindo menos. Daí o sentido que nós vamos usar para estudarmos esse circuito, nós vamos usar o sentido horário, né, em cada malha, tanto na malha 1 quanto na malha 2. Então o sentido horário na malha 1 e sentido horário na malha 2. Vamos usar os dois sentidos aí. O mesmo sentido, perdão, nas duas malhas. Ok? Precisamos dessas convenções para a gente poder iniciar o cálculo. Então vamos lá? Vamos calcular aí as correntes desse circuito. Corrente I1, que vai ser a malha 1. Corrente I2, que vai ser a malha 2. E a corrente I3, que circula no resistor R3. Vamos lá, vamos calcular então? Nesse primeiro momento, então, vamos estudar cada malha. Vamos começar pela malha 1. E a malha 1, como eu disse, a gente vai fazer no sentido horário, né? A malha 1 vai ser no sentido horário e vai circular aqui a corrente I1, nesse sentido. E a malha 2 vai circular a corrente I2, nesse sentido. Vamos colocar os sinais das correntes, então, em cada um deles aí? Vamos lá, vamos colocar os sinais. Ó. A fonte não muda, sempre o traço maior é mais, o traço menor é menos, então a fonte não pode mudar. A corrente 1 entra no resistor R1, então se entra, mais, menos. A corrente 1, estamos na malha 1, entra no resistor R3, então mais e menos, entra nesse sentido. A corrente 1 também entra nesse sentido no resistor R2 e sai por aqui até retornar para a fonte. A mesma analogia utilizaremos na malha 2. A malha 2, a fonte não muda, traço menor é negativo, traço maior é positivo. Né? A corrente sai da fonte, nesse sentido, nós adotamos esse sentido, fizemos isso naquele primeiro momento, as convenções que a gente falou, né? Então a corrente entra nesse sentido no resistor R5 e sai. Depois passa pelo resistor R3 subindo, ó, no sentido horário, então vai ser mais e menos. Esse resistor R3 recebe a influência da malha 1 e da malha 2. Então aqui circula tanto a corrente 1 quanto a corrente 2. Depois a gente vai ver que vai ser uma resultante aqui dessas duas correntes. E ainda no sentido horário, entra no resistor R4, sai do resistor R4 e volta para a fonte. Ok? Muito importante que a gente faça essas convenções para que a gente possa calcular as correntes I1 e I2 e aqui no R3 vai aparecer uma corrente 3. Ok? Vamos lá então. Vamos fazer agora a lei de Kirchhoff das tensões, ou seja, vamos utilizar o método aqui das malhas, né? Método das malhas. Então a gente adota um ponto para iniciar, né, o estudo da malha, e quando chegarmos a esse ponto de início, a gente iguala a zero. Então, por exemplo, vou começar aqui neste ponto, adotei um ponto qualquer, ok? E eu começo daqui então, no sentido horário. Então vou começar assim, vamos lá. O primeiro sinal que a gente encontrar no componente, em qualquer componente, seja ele fonte ou resistor, o primeiro sinal é o sinal que vai para a equação matemática. Tranquilo? Vamos lá.
Vamos estudar então a malha 1. A malha 1, quem manda na malha 1 é a corrente 1. É ela que manda. Ok? Então vamos lá. Adotei esse ponto, pode ser qualquer ponto da malha 1. Eu adotei este. Vocês adotem o ponto que vocês quiserem. Então, malha 1 nós vamos ter, ó, menos, é o primeiro sinal que foi encontrado, ó, menos foi o primeiro sinal. Então, menos 40, nós estamos aqui atrás das tensões, ok? Depois, vamos para o outro componente. O primeiro sinal que encontrou, ó, foi o mais. Então, mais a tensão desse resistor R1 aqui vai ser a corrente 1 vezes o resistor 1. Ok, gente? Continuando, ó. O primeiro sinal que encontrou aqui, mais no resistor R3. Porém, no resistor R3, a gente vai ter duas correntes circulando por ele. Então, a gente vai ter aqui, ó, R3. Na malha 1, quem manda é a corrente 1. Então, vai ser I1 menos I2. Por que menos, pessoal? Porque I1 está descendo no resistor R3 e I2 está subindo nele. Vocês conseguem perceber isso? Vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Vou colocar um verde aqui para vocês, ó. Olha lá. A corrente 1 desce, essa é I1. E a corrente 2, eu vou riscar aqui, ó. Ela sobe no resistor, ó, I2. Então, como estão sentidos opostos, I1 menos I2. E por que I1 primeiro? Porque nós estamos na malha 1, quem manda é a corrente 1. Seguindo aqui o sentido horário da I1, encontrou mais, vem mais para a equação. A tensão desse resistor vai ser I1 vezes R2. Voltamos ao ponto de origem, ó, o ponto de origem que eu escolhi, igual a zero. Volta para o ponto de origem que escolheu, igual a zero. Ok, pessoal? Vamos substituir, então, vamos substituir os valores aí, né? Vamos substituir os valores de resistores que a gente tem, cada um deles, né? E vamos rearrumar aqui, ó. Vamos ver, ó. R1 vale 10, então a gente vai ter aqui, ó, 10 e 1 mais R3 vale quanto? 30, ó. 30 e 1, vamos aplicar distributivo aqui, ó. 30 vezes I1, então mais 30 vezes I1, menos, né, 30 vezes I2, mais R2 vale quanto? 20. 20 vezes I1. E esse 40, como está negativo aqui, eu coloco do outro lado da equação positivo. Ok? Segura essa equação aí. Essa equação eu vou chamar de I. Equação I, que é a equação da malha 1. Vamos para a malha 2. Olha lá a malha 2 como é que vai ser, ó. Malha 2. Vamos fazer de outra cor para não ficar, para não confundir. Vamos lá, vamos fazer aqui uma cor vermelha, amarela. Vou fazer amarelo, vamos ver se fica bom amarelo aí. Malha 2, não, acho que fica muito claro, né? Vamos fazer então preto. Malha 2, só para diferenciar aí a malha 1 e a malha 2. Na malha 2, quem manda é a corrente 2. Vamos lá, escolhe qualquer ponto para iniciar, né? Eu vou escolher, por exemplo, o oposto desse. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. E aí a gente vai começar assim, no sentido horário. Foi assim que a gente adotou lá no início desse vídeo, dessa videoaula, ok? A gente adotou o sentido horário. Primeiro sinal que nós encontramos, ó, menos. Ó, menos aqui, ó. Então, menos 60 volts. Continuamos, ó. Mais
R5 vezes a corrente 2, nós estamos na malha 2, quem manda é a corrente 2. Aí o outro componente, ó, R3, né, encontrou mais, então mais, quem vai ser? R3, e agora, ó, estamos na malha 2, quem manda é a corrente 2, então vai ser I2 menos I1, importante, gente, estamos na malha 2, quem manda é a corrente 2. Seguindo no sentido horário, mais R4 vezes I2, retornamos ao ponto de origem, aqui, ó, retornamos a ele, igual a zero. Ok, gente? Vamos lá, aplicar o mesmo raciocínio lá em cima, ó. O mesmo raciocínio aqui em cima. Temos, ó, a distributiva, ó, do R3 e vamos substituir os valores aí, ó. Menos 60 volts mais R5 vale quanto? 60 vezes I2 mais R3 vale 30 vezes I2 menos 30 vezes I1 mais R4 vale quanto? 50 vezes I2 igual a zero. Vamos rearrumar aqui, ó. Temos menos 30 e 1. Já podemos fazer aqui umas contas, deixa eu ver. Menos 30 e 1. Quantos I2 nós temos? Ó, 60, 90, né? 90 mais 50, 140, né? 90 mais 50, 140. Então, mais 142, né? Que é esse e esse, igual a 60. E aqui nós temos a segunda equação, II. Aqui em cima, nós também podemos fazer a mesma coisa, né? Vamos mexer um pouquinho nessa equação aqui, ó. Tem 10 mais 30, 40. 40 mais 20, 60. Então, temos aqui, ó, 61 menos 32 igual a 40. E aí vamos chamar essa de I e não essa aqui de cima. Deixa eu apagar. Ok, então temos agora 61 menos 32 igual a 40. E aqui temos menos 31 mais 142 igual a 60. Então a gente percebe aí que temos duas equações com duas incógnitas e é possível então fazer um sistema linear. Vamos fazer isso daí então, um sistema linear. Então vamos lá, vamos pegar a equação número 1, que a gente falou lá atrás. A equação número 1, nós vamos ter da malha 1, né? 61 menos 32 igual a 40. E a equação da malha 2, né, que a gente chamou de equação 2, menos 31, arrumando I1 embaixo de I1, mais 142 igual a 60. Então temos aqui um sistema linear com duas incógnitas, né? Duas equações, duas incógnitas. É possível então a gente resolver. Mas antes, vamos melhorar aqui, né? A gente pode dividir tudo por 10, mas também podemos dividir, por exemplo, tudo por 20. Facilita bastante a nossa vida aí. Vamos dividir tudo por 20. Vai ficar então assim, ó. 60 dividido por 20 dá 3, 3 e 1, menos 30 dividido por 20, 1,5 e 2, e 40 dividido por 20, 2. Facilitou bastante, né? Embaixo, a segunda equação, menos 30 dividido por 20, menos 1,5 e 1,
mais 140 dividido por 20 dá 70, ou perdão, 70 nada. Nada de 70, dá 7, né? 7 e 2, e 60 dividido por 20, 3. Pronto, agora nós temos aqui um sistema linear, duas equações com duas incógnitas. Aí a gente escolhe uma das duas incógnitas que a gente quer eliminar. Tem várias maneiras de fazer esse exercício, né? Sistema linear, entra aí cálculo matemático. Eu vou fazer o seguinte, eu quero eliminar I1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que está multiplicando em 1, nos dois casos antes disso, né, e 1 já tem sinal trocado, né? Aqui na malha 1 é positivo e 1 na malha 2 é negativo, já tem sinal trocado, então ótimo. Eu vou pegar o número 3 e multiplicar aqui embaixo tudo por 3, a equação número 2. E vou pegar 1,5 sem o sinal, tá? Porque já está o sinal trocado, ó. E vou multiplicar na equação de cima tudo por 1,5. A intenção é a gente eliminar I1. Eu não quero saber mais o valor de... Eu preciso saber o valor de I2. Então por isso que eu estou eliminando o I1. Então como é que vai ficar agora, né? Essa brincadeira que a gente fez. 1,5 vezes 3, 1,5 vezes menos 1,5, 1,5 vezes 2. Depois nós vamos fazer 3 vezes menos 1,5, 3 vezes 7, 3 vezes 3. Então isso aqui vai nos dar o seguinte, a primeira equação vai ficar assim, ó, 4,5 e 1 menos 2,25 e 2 igual a 3. E embaixo como é que vai ficar? Menos 4,5 e 1. Percebeu que agora na primeira equação e na segunda equação tem o mesmo valor de 1 com o sinal trocado? É possível agora a gente eliminar. Mais 21 e 2 igual a 9. Ok? Quando eu fizer a soma dessas duas equações, o que vai acontecer com I1? I1 vai ser eliminado, né? A soma aí, né? Como eles têm sinais trocados, então nós não temos mais I1, só vamos ter I2 agora, né? Então agora nós vamos fazer 21 menos 2,25, isso nos dá 18,75 I2 igual a 12. Agora a gente descobre I2, né? I2 vai ser o quê? 12 dividido por 18,75. Isso aqui nos dá então I2 igual a 0,64 ampere. Poxa, de posse da I2, agora ficou mais fácil. Eu consigo descobrir I1 e posteriormente a gente vai descobrir I3. Ficou mais tranquilo agora. Basta pegar esse valor de I2 aqui e substituir em qualquer equação, né? Eu, por exemplo, vou escolher, porque a gente quer achar I1 agora, eu vou escolher essa daqui, ó, que I1 é positivo, ó, 3I1 menos 1,5 no lugar de I2, 0,64, igual a 2. Vou escolher essa equação aqui, ok? Então vou escolher essa daqui, ó, como eu falei, ó, 3I1 menos 1,5 no lugar de I2, a gente vai colocar 0,64, que é o valor de I2 que nós encontramos. Ok? Vamos continuar. Igual a 2, né? Que foi aquela equação lá em cima que eu escolhi. Isso aqui vai nos dar o que, ó? 3I1 menos 1,5 vezes 0,64 dá 0,96 igual a 2. Ok? 3 e 1
vai ser igual a 2 mais 0,96, de modo que 3 e 1 é igual a 2,96 e 1 vai ser 2,96 dividido por 3. Isso nos dá I1 igual a 0,9866 ampere. Aí a gente pode fazer o seguinte aqui, né, para facilitar a nossa vida, como aqui a gente tem, ó, 6, aqui vai dar uma dízima, vai dar 6,666, então eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente 0,987, que também é aproximadamente 0,99 e aproximadamente 1 ampere. Né? O valor que tinha dado originalmente foi esse daqui, mas a gente pode colocar com um pequeno erro que vai acontecer, um pequeno erro na conta, mas pode colocar 1 ampere, não tem problema não. Né? 1 ampere vai ser a corrente 1. Perceba outra coisa, pessoal, olha, tanto a corrente 2 quanto a corrente 1, elas tiveram um sinal positivo. Quando isso acontece, significa dizer que aquele sentido que nós arbitramos no início do nosso cálculo, naquelas convenções, significa que o sentido real é aquele que nós convencionamos. Se qualquer uma dessas correntes aqui tivesse dado um valor negativo, significa dizer que o sentido que nós arbitramos não é o sentido real da corrente. Eu vou explicar melhor na próxima página, visualmente falando. Mas é um bom sinal, significa dizer então que os valores deram positivos aqui, que o sentido que nós escolhemos das correntes, o sentido que nós convencionamos lá atrás, o sentido horário, é de fato o sentido real das correntes neste circuito, ok? Vamos calcular I3. Para o cálculo de I3, a gente vai pegar lá o resistor 3 e vamos estudar o que acontece no resistor 3. Ó. No resistor 3 circulam duas correntes. Vamos recordar aí. Ó. A corrente I1, que está descendo aqui. Essa é I1. E a corrente 2, que está do outro lado subindo, I2. Né? A corrente 3, como elas estão com sentidos contrários aqui, só recordando aqui, esse aqui é o resistor R3, a gente não tem nenhum tipo de dúvida, esse é o R3. Então a gente vai fazer I1 menos I2 ou I2 menos I1. Mas como o valor de I1 é maior que I2, vamos adotar o primeiro caso, né? I1 menos I2. Então a gente vai ter aqui, ó, I3. Olha que legal para a gente fechar aqui o exercício. Ó. I3 vai ser I1 menos I2. Poderia ser I2 menos I1? Poderia também, só que vai dar um sinal negativo. E o sinal negativo significa dizer que o sentido da corrente que nós escolhemos não é o real do circuito. Como I1 é maior que I2, o sentido de I3 vai ser o mesmo sentido de I1. Olha só, I3 vai ser, ou usar 0,9866 ou usar 1. Vamos usar 1. 1 ampere menos 0,64 ampere. I3 vai dar um valor positivo, né? Um valor positivo 0,36 ampere. E um valor positivo também. Achamos as três correntes agora, né? Então, I3, eu vou colocar aqui uma outra cor, gente, ó. Vou colocar aqui esse verde. I3 é o mesmo sentido de I1, porque deu valor positivo. I1, nós escolhemos o I1 menos I2. Então, o I3 deu o sentido de I1, porque deu um valor positivo aqui, ó. Então, I3
está descendo e não subindo no resistor 3, ok? Com isso, achamos as três correntes, ó, I2, as três correntes do circuito, I2, I1 e I3. Então, olha só, vamos fechar aqui o estudo. Vamos lá para o circuito novamente, ó. Então, achamos as três correntes. Vamos colocar cores diferentes aqui para vocês verem, ó. A I1 as três correntes deram positivas, então significa que é o sentido mesmo horário. I1 que deu 1 ampere, né? Entra nesse nó aqui e saem duas correntes. A I3 que desce, porque I3 ficou no mesmo sentido horário. I3, deixa eu colocar um pouquinho mais para trás aqui. I3 que está descendo 0,36 ampere. E seguindo aqui a I2, ó, é nesse sentido a I2, porque também deu um valor positivo, né? I2 0,64 ampere. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom aqui, ó, nesse nó. Vamos dar um zoom nesse nó aqui, ó. Vamos trazer ele para cá. Olha aquele nó. Está entrando uma corrente, está saindo uma para cá e outra para cá. Vamos lá, que corrente está entrando? Que corrente está entrando? A I1, que é 1 ampere. Quais as correntes que saem? A I3, aqui ó, 0,36 ampere. E a outra corrente que está saindo, I2, 0,64 ampere. E aí nós já vimos isso, né? Em outro exercício, que aqui a lei de Kirchhoff das correntes, né? A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. E de fato está mostrando isso pra gente, significa que o exercício aí está correto, né? Que I1 é igual a I2 mais I3, né? Correto isso, ó? Porque 1 ampere é igual a 0,64 mais 0,36. Isso aqui mostra então que o exercício foi feito de uma maneira correta. É uma verificação do exercício. Ok, pessoal? Agradeço mais uma vez a atenção. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí no canal. E até a próxima videoaula. Tudo de bom para todo mundo, viu?